Posso construir um trade system, não é? Para começar a automatizar, a mecanizar a estratégia. E lembre-se, qual é o grande tchan de construir um trade system? É a visão de qualquer coisa que te apresentarem, por melhor que pareça, com um trade system, com um backtest, você consegue simular no passado para verificar se aquilo que estão te apresentando, que estão te dizendo que é a última novidade de Paris, realmente dá dinheiro, ou se apenas selecionaram exemplos bem-sucedidos para te vender aquela nova bolacha. Isso é um cuidado, porque existem ciclos, não é? De tempos em tempos, técnicas antigas voltam a aparecer, porque todo mundo já esqueceu que elas não funcionam, que há 5 anos elas não funcionam, então elas voltam, todo mundo já esqueceu, e aí começam a fazer todo um alarde de técnicas que já se mostraram perdedoras ao longo do tempo. Às vezes vencedoras num curto espaço de tempo, mas perdedoras ao longo do tempo. E lembre-se, a prosperidade não acontece no curto prazo. A prosperidade é no longo prazo. Posso fazer operações de curto prazo, mas só terei prosperidade se essas operações de curto prazo continuarem sendo bem-sucedidas. Então isso é prosperidade. Além de tirar a prova dos 9 no Trade System, o Trade System, né, você tira a prova dos 9 se aquela estratégia, se aquela técnica é muito boa, porque muitas vezes acontece, esse é o problema da análise técnica discricionária, não é? Estou vendo tal candle que é gigantesco e tal, e geralmente depois de um candle gigantesco vem mais explosões. Você pode testar isso estatisticamente e eu até coloquei no meu tradesystem.com, tá lá os testes que foram feitos e geralmente é assim, depois de uma alta vem nova alta, 52% das vezes sim. Joga moeda. Ok? Então, precisamos ter esse cuidado. E outra vantagem de Trade Systems é o quê? Você já tem uma boa técnica, porém, você não consegue utilizá-la por causa, muitas vezes, do medo, por causa da emoção da ganância, que cria a inconsistência. E um Trade System, você mecanizando os sinais de entrada e de saída, esse Trade System tira a sua emoção. Ok? Claro, uma coisa é você construir um Trade System e ele gerar os sinais de entrada e de saída. Depois você pode fazer o suprassumo do Trade System, que é completamente automatizá-lo. Completamente automatizá-lo é o quê? Além dele gerar os sinais de entrada e de saída, ele boleta. Aí é a parte do robô. O robô é a parte da boletagem. O seu Trade System é o algoritmo de identificar a entrada e a saída. E o robô é simplesmente pegar aquele conjunto de regras, os sinais gerados pelo Trade System e rotear diretamente para a corretora sem a sua interferência. Ok? Peguei um exemplo aqui de Trade System, bem chulé, mas só para nós entendermos, para finalizar aqui, só para nós entendermos como você começa a construir um Trade System. Todo Trade System começa com algumas perguntas. Ok? Por exemplo, será que o conhecimento da máxima e da mínima da primeira hora do dia gera alguma vantagem para as próximas barras? Ou poderia ainda incrementar, será que o conhecimento da máxima e da mínima da primeira hora do dia e da máxima e da mínima do dia anterior, será que essas 4 informações, maior nível e menor nível negociado no pregão anterior e maior nível e menor nível negociado na primeira hora, será que essas informações permitem que consigamos ganhar um dinheiro acima
do mercado? Porque se o mercado for eficiente, diz que por mais que você tente, você não consegue superar o mercado. Se você conseguir com alguma técnica ganhar dinheiro, significa que o mercado é ineficiente, que permite que você consiga vencê-lo. Tudo bem? E aí existem muitas vezes na internet pessoal que espera a primeira hora para definir a máxima e a mínima e começa a operar a partir desses patamares. Então, será que isso funciona? Será que isso não funciona? É uma pergunta. O Trade System pode te ajudar a responder isso. Eu posso construir um conjunto de regras. Poderia colocar, além de entre se perder a mínima poderia colocar na ponta vendedora, se o preço tiver perdido a mínima da primeira hora e também estiver abaixo da mínima do dia anterior. Posso começar a testar assim. Poderia colocar um nível de stop de ganho, um determinado patamar, poderia de repente ser a distância entre um desses níveis. Posso inventar, não é? É assim que a gente testa. Poderia fazer isso, colocar um stop de perda e ver que bicho que dá. Aqui, por exemplo, eu coloquei um stop de perda de 200 pontos e um custo de operação de 10 pontos para entrar, mais 10 pontos para sair. Por isso que o stop de perda, o máximo stop de perda, está dando 220 pontos aqui no índice futuro. 200 de prejuízo mesmo e 20 pontos de prejuízo pelo custo, pela corretagem. Ok? Só rodei de janeiro em diante. Observem, a estratégia deu 1.545 pontos e você poderia pensar, que estratégia boa? Não. Num único pregão, que foi o da sexta-feira, aquele que eu falei para vocês, que todo mundo já começou a se achar feroz, tá? Nesse único pregão, a estratégia deu 1.045 pontos. Por quê? Porque tudo de bom aconteceu. No pregão do dia 29, o mercado começou a subir e só subiu. E não ficou fazendo paradas. Então, com isso, foi possível aproveitar todo o movimento. Mas observe que se tirasse esse belo ganho, o resultado acumulado no período não seria de 1.545, seria apenas de 500 pontos. Ok? 1.545 menos os 1.045. Daria aí 500 pontos. Na estratégia ainda estaria sendo lucrativa, claro. Mas aí só para mostrar que aí não é a estratégia. Tudo bem? Mas precisa, para tirar a prova, só simulando. Poderia fazer um paper trade, simular na unha, simular na mão. Mas é muito mais fácil construir, programar um trade system. É muito mais fácil programar o trade system e verificar. Ok? Tudo bem? Essa é uma das vantagens de trade systems. Essa é uma das vantagens de construir um trade system. Pensando naqueles que eu já tinha prometido também, né? Eu estou prometendo, eu acho isso desde maio ou junho do ano passado, que querem aprender mais sobre trade systems, então dessa vez será cumprido, dessa vez acontecerá um curso básico e intermediário de como construir trade systems. A ideia não é falar, essa é a melhor estratégia. Não, como ensinar como se constrói um trade system, como se estrutura um trade system, como se faz um teste das suas ideias. Então, esse curso acontecerá no final de fevereiro. Acessem lá o ribanews.com, quem tiver interesse, depois é só acessar o ribanews.com, que vocês terão mais informações. Inclusive, os velhos e bons descontos para a galera da lista, para a galera que já fez algum curso anteriormente no Ribanews, tá? Sempre dessa forma. Mas a ideia é o quê? É aprender
o que é necessário para nós criarmos a estratégia, antes mesmo de programá-la, não importa se é por MBroker, MetaTrader, NinjaTrader e etc., CMA, Series 4 e etc. Primeiro eu tenho que escrever isso em português, eu tenho que entender o que a minha estratégia irá fazer. Escrevo a estratégia, desenho a estratégia, depois sim codifico. Mas o mais importante é o que a minha estratégia vai fazer. Outra coisa, qual é a filosofia da minha estratégia? Para que ativo? Tem um ativo específico para essa estratégia? Ou essa estratégia será rodada para gerar uma carteira de ações? De repente, operações e quero construir uma carteira com até 5 papéis, desde que esses papéis consigam satisfazer as regras determinadas no meu sistema. Desejo construir um sistema de continuidade. E a gestão de risco? Vou deixar de lado? E padrões, de repente gráficos, ou padrões de volume, ou padrões quantitativos, quando aparecerem, se posso tirar proveito? Por exemplo, se a volatilidade está em determinado nível, o preço está trabalhando em tendência, então se posso tirar proveito. Se aquilo que parece no início uma impressão que funciona, se rodando no passado teve bons resultados ou no final só era uma ideia que parecia boa. É para isso que serve Trade Systems. Eu espero que essa nossa primeira palestra aqui no YouTube tenha sido útil, possa servir para vocês para alguma coisa. Ela foi gravada, ela está sendo gravada e vai ficar no canal aí do Riva News para vocês assistirem quando bem desejarem. E espero não deixar um tempo tão longo para fazer um webinar. A ideia é que geralmente uma vez por mês nós consigamos marcar um encontro. Afinal, nosso grupo é pequeno, vamos nos manter unidos. Um abraço a todos, até mais, Ricardo, Sandro, Caião, e manda um abraço para o Alexandre também. Câmbio e desligo.